Olá! Começamos agora mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bagé. Os programas vão ao ar nessa semana, sempre às 9 horas da noite. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, perante o representante de cada coligação. Todos os candidatos responderão às mesmas perguntas, exceto a última, que é personalizada. E eles terão 2 minutos para a resposta. E o entrevistado de hoje é Carlos Alberto Fico, da coligação Bagé Pode Mais. Obrigado por sua presença, candidato. E a minha primeira pergunta é sobre a saúde. Como o senhor vai resolver a questão das esperas por consultas médicas nas unidades básicas de saúde, assim como os médicos especialistas e dentistas, que estão entre as principais reclamações dos usuários do SUS, segundo pesquisas? Primeiro, há uma contradição na pergunta, porque a área de saúde de Bagé é uma das melhores que tem no estado, reconhecido em indicadores de pesquisa. Então a informação está incorreta. As unidades básicas de saúde de Bagé atendem mais de 25 mil consultas através da estratégia de saúde da família. A questão das especialidades é uma realidade que a União abandonou e o Estado, porque os médicos especialistas eram todos concursados pela União e pelo Estado, como já disse. Com a desobrigação deles, recaiu tudo sobre o município. E nós temos a certeza que temos solução, porque a contratação de especialistas já é uma realidade feita pelo governo no momento em Bagé. Os hospitais que são conveniados por contratualização com o Estado estão passando por dificuldade, como o hospital universitário. Mas essa é uma irresponsabilidade quando dizem que o município vai resolver sozinho a questão, porque o Estado é o responsável pelo repasse de recursos. Então a saúde em Bagé, tanto nas unidades de pronto atendimento, que é a UPA, nas unidades básicas, o SAMU, tem uma boa resposta sim às necessidades e os anseios do cidadão de Bagé. O senhor ainda tem 35 segundos. Tá bom. Concluindo então, para reafirmar a saúde de Bagé, nós temos a reabilitação física, reabilitação auditiva, próteses dentárias fornecidas, tratamento fora do domicílio, mais de 3.500 pessoas são beneficiadas. Então, quando alguém acusa que a saúde em Bagé está ruim, é porque não pesquisou e não viu os indicadores do Estado, que é muito boa. O próximo questionamento veio de telespectadores. E é sobre o hospital universitário, que o senhor acabou de mencionar. Ainda que ele tenha uma contratualização com o Estado, a instituição já demonstrou que precisa de todo o apoio possível. O senhor tem alguma proposta específica para essa instituição? Não existe proposta específica para uma instituição a não ser a demagógica. A contratualização é uma obrigação do Estado. E quando o Estado contratualiza com os hospitais, e num custo de R$100 para o senhor e a senhora que está acompanhando o programa entenderem, quando o Estado contratualiza um serviço por R$100 e paga apenas 60, faltam 40. Então quem estudou gestão pública, quem estudou matemática, sabe que jamais essa conta vai fechar. Não há recursos no município suficiente para sustentar um hospital. Então tem que haver o que Bagé sempre fez, parcerias. Mas essas parcerias mesmo, entre o Hospital Santa Casa, Hospital Universitário e município, são de repasses específicos para alguns setores, para alguns serviços. Não é para a solução. A solução do hospital é ele ter uma renda, uma receita suficiente. E, segundo os dirigentes do Hospital Universitário, diz que gira em torno de R$800 mil, é que eles têm esse recurso para pagar funcionário, para pagar as despesas de custeio e para sobrar para ter investimento. Enquanto não tiver essa conta fechada, não existe milagre. Nós temos que parar de fazer demagogia e dizer que tem maus gestores hospitalares em Bagé. Não. Os gestores de Bagé são milagreiros. Vou usar esse o termo. Porque quem recebe 60 para pagar 100, só fazendo um milagre. E esse respeito, essa responsabilidade de dizer à população a verdade é que nós temos assumido. E nós vamos continuar tratando os problemas de Bagé com coisa séria, com proposta séria. Enquanto o Estado ou a União não reajustarem tabela, não reconhecer que os hospitais têm que receber uma receita fixa e não por produção. Vou mais longe ainda. Hoje a contratualização que os hospitais estão fazendo, que é um valor top oferecido pelo Estado, ele está respondendo
a um anseio, mas que tem que ter produção. Bagé é considerado um município exemplo no cuidado com os animais abandonados, né? O trabalho que é desenvolvido pela ONG do Núcleo de Bagéense de Proteção Animal. E atualmente a sobrevivência do núcleo é possível devido a um convênio com o município. Eu queria saber qual é o espaço que essa demanda tem no seu projeto de governo e se o convênio continuará existindo caso o senhor seja eleito. Essa pergunta nem precisaria ser feita a um candidato que está no governo há 8 anos, que tem um vínculo com o governo Mainart e que todo o trabalho, todo o serviço em cima do núcleo de proteção foi feito por esse governo. Hoje, o município de Bagé, certamente, é o município que mais repassa dinheiro para o atendimento aos animais abandonados. Aqui em Bagé, são investidos mais de 100 mil reais por mês entre o núcleo, pessoas que trabalham, veterinários, alimentação e medicamentos comprados. Então, essa política pública que é de Estado, que não é apenas de candidato, ela está respondida. Bagé investe mais de 100 mil reais nos animais, na proteção dos animais em Bagé. E essa é uma política que o próprio prefeito tem levado a outras cidades do interior do Rio Grande do Sul e a própria capital. Então, existe uma política já implantada, existe um repasse, esse dinheiro nunca deixou de ser repassado. Então, nós temos a coerência e a realização. E o nosso companheiro de chapa, o Dr. Salazar, é um companheiro que tem a sua vida voltada ao núcleo, sempre trabalhou com o núcleo e tem toda uma relação de intimidade com as pessoas que trabalham no bem-estar animal de Bagé. O senhor ainda tem 30 segundos. E para concluir o início da pergunta, eu quero dizer que eu e Salazar vamos fazer um governo para todos em Bagé. Não existe governo para partes. Esse é o nosso compromisso para realizar um grande governo a partir de janeiro de 2017. As escolas de educação infantil ainda não atendem 100% da demanda, né? E essa é uma meta do Plano Nacional de Educação. Qual o seu projeto para conseguir cumprir com essa obrigação? A obrigação que é cobrada pelo Ministério Público e por lei federal, ela em Bagé está sendo implantada. Foram abertas no atual governo mais de 1.000 vagas na educação infantil. Já existe uma contratualização com o Ministério da Educação para a construção de mais 3 EMEIs, que infelizmente a empresa que foi contratada quebrou e foi embora de Bagé. Então existe uma vontade, já houve uma demonstração de conquistas, de vitória da população de Bagé no momento que o município de Bagé abriu vagas de mais de 100, proporcionando que os pais possam trabalhar fora. Existe o compromisso de continuar, nós temos uma demanda reprimida de mais de 1.500 vagas e nós temos certeza que um governo que já fez, um governo que realizou, que demonstrou para a população que tem seriedade no trato dos recursos públicos, vai continuar investindo na educação. Porque a educação é a saída para o país. Enquanto nós não tivermos educação, nós não vamos ter futuro. E o futuro é este. É a educação, começa na educação infantil, vai para o ensino fundamental, ensino médio e depois a graduação. E Bagé tem demonstrado em todas as áreas que está muito bem. É uma outra área que seguidamente está sendo acusada que está mal, e Bagé também tem indicadores ótimos nas pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul. Então tenha certeza o senhor e a senhora que está acompanhando esse programa, que a saúde em Bagé está boa, a educação em Bagé está boa, e nós vamos investir cada vez mais, porque nós podemos continuar realizando um grande governo em Bagé. Candidato, qual a sua prioridade na área da cultura? Bagé é uma das cidades que é polo cultural em Bagé, do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma relação grande com as pessoas que fazem cultura, e eu vou citar aqui, mesmo sendo um adversário político que é concorrente hoje, quer ser prefeito no seu direito legítimo, que é o Sapirã, testemunha do quanto nós voltamos as nossas atividades, os nossos esforços também para ajudar a área cultural. Bagé é um exemplo, tem Festival de Música Erudita, tem o Festival Internacional de Cinema, aliás, ambos geraram na Unipampa uma faculdade de música. O Festival de Cinema levou para que os estudantes da Unipampa, IFSU,
Universidade Federal de Pelotas investisse em cinema. Nós temos o Dança Bagé, que é a dança, nós temos o pessoal tradicionalista que investe na galponeira, festa do churrasco. Então nós temos um elenco e temos outros músicos. Hoje Bagé tem funk, tem pagode, música popular brasileira. Então Bagé tem uma demonstração de cultura que muito poucas cidades do Rio Grande do Sul possuem. E o fato de nós termos aqui em Bagé um Instituto Municipal de Belas Artes, que também é dos poucos que tem no país com essa denominação de instituto, nós entendemos que temos até a condição de avançar nessa área no momento que transformarmos o Instituto Municipal de Belas Artes em uma faculdade não só de música, mas de canto, de dança, qualificando os nossos professores do IMBA e dando título àqueles estudantes que hoje estudam no Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé. Então a cultura em Bagé, temos jornalistas, temos arte plástica, temos pintores, então é uma área fantástica que o município tem investido bastante e continuará investindo. Se o senhor for eleito, de que forma o senhor pretende resolver a questão estrutural das ruas, com buracos, falta de sinalização? Existe um projeto específico para essa área? O projeto específico para essa área é continuar fazendo o que já está se fazendo. Se forem buscar nas propostas de que alguém vai fazer 50 mil metros de asfalto, vão ver que nós já fizemos só nesses 8 anos muito mais de 50 mil metros de asfalto. Nós temos a Zona Leste sendo asfaltada, nós temos a Avenida Átila Taborda sendo asfaltada, a Avenida Itália está sendo concluída, o acesso à Unipampa está sendo concluído. O fato de existir em Bagé ainda mais de 300 quilômetros de terras, de ruas de terra, é um problema que não é só de Bagé. Mas com a chegada da usina de asfalto e com todos os aparelhos que nós temos, os caminhões e pessoas especializadas, engenheiros, nós temos condições de asfaltarmos mais. Vai ter o asfalto também já projetado do acesso ao Passo das Pedras, já está pronto o projeto para ser iniciado. Então nós temos condições técnicas hoje pela presença da usina de asfalto, temos pessoas que sabem trabalhar em calçamento e asfalto e nós temos aí com todas as condições de dar um pulo gigantesco na parte da infraestrutura urbana, principalmente de asfalto e calçamento. A Leonel Brizola, que tanto critica, pergunte para o morador, o senhor que mora no Prado Velho, o Orgado Rosa, é melhor agora a Leonel Brizola ou era melhor quando tinha barro? E tem muito vereador fazendo campanha em cima do senhor e da senhora, o senhor que vai votar. Pense bem, pense bem. Era melhor quando andavam no bairro ou é melhor agora que tem calçamento, que tem ciclovia, que a rua está calçada? Então essa demagogia que muitas vezes a gente vê em processos eleitorais desestimula o eleitor. Porque em quem ele vai confiar? Naquilo que está vendo ou naquilo que os proponentes, muitas vezes, para desmoralizar um governo que está... O município de Bagé tem muitos quilômetros de estrada no interior, estradas vicinais, né? É possível manter trafegáveis com o maquinário disponível e de que forma? Primeiro, o problema maior desse ano que os agropecuaristas têm reclamado não deve ser apenas a uma questão de maquinários da Prefeitura Municipal de Bagé. É evidente, e ninguém pode negar, que a chuva, a precipitação pluviométrica, dificultou não só arrumar-se as estradas, como tirar a produção. E isso foi um sofrimento para os agropecuaristas da nossa região, mas do estado inteiro, não só de Bagé. As nossas estradas, quando foram abertas e iniciadas, passavam nessa estrada um caminhão com 14 bois, 14 vacas. Hoje, passa um bitrem com 40 toneladas. As estradas são estreitas, são em áreas baixas que inundam seguidamente. Então não é apenas o município em si, ou a instituição, o município que terá condições de solucionar sozinho. Tem que haver uma parceria, como nós já fizemos em Bagé, agora nessa gestão. O pessoal que está levando a parte de madeira para fora de Bagé, para embarcar no Porto de Rio Grande, tem uma parceria com o município. Eles entraram com a máquina, com as máquinas, o município entrou com a parte
da terra necessária, e está sendo feito, e eles melhoraram as estradas para poder tirar a sua produção. É essa parceria séria, honesta, transparente entre instituição, município de Bagé e os produtores rurais que tem que ser construída. Ninguém vai comprar 50 máquinas, 40 máquinas e dizer que vai ter máquina em todos os estados vizinhais do interior do Rio Grande do Sul, do interior de Bagé. Então a nossa proposta é essa, é uma parceria com os produtores rurais, com as empresas que levam hoje a nossa produção daqui, porque é interesse de ambos, tanto dos produtores rurais quanto do município arrumar a nossos estados vizinhais. Bagé possui algumas obras que ainda não foram acabadas por falta de interesse de empresas na hora da licitação ou por empreiteiras que abandonaram a obra no meio, né? Caso o senhor seja eleito, de que forma o senhor planeja concluir essas obras e quais são as prioritárias? Bom, as obras que não foram concluídas ainda, que estão sendo dado continuidade, e esse é primeira medida que vai se tomar. Primeiro tem que se concluir o que já está em andamento. Tem uma grande dificuldade na lei de licitações e nos financiamentos feitos via Caixa Econômica Federal. Os empreiteiros, na sua maioria, não querem trabalhar não só para o município, mas para o Estado e para obras da União. Porque o repasse dos recursos feito através da Caixa Econômica Federal leva muito tempo a serem liberados. Quando o empreiteiro começa a obra, até ele receber o primeiro repasse, muitas vezes ele trabalha 60, 90 dias ou mais, até receber a verba liberada pela Caixa Econômica Federal. E sempre tem um porquê deles não liberarem. Então não depende apenas da vontade política nessas obras que são financiadas pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal, porque eles têm que seguir um rito. E o rito é da lei de licitações e é dos controles financeiros da Caixa Econômica. Então nós temos recurso em Bagé para fazer as obras pequenas, com recurso próprio. Agora as maiores obras, como um exemplo, lá a hidráulica que estamos concluindo, o repasse era feito através da MIM, dependia de liberações, de vistoria dos fiscais. Então, nós temos obras em andamento, vamos concluí-las, nós temos obras na saúde, temos obras na educação, e todas elas são obras que dependem do repasse federal. Então, havendo repasse, nós temos um exemplo, Justino Quintana, que é o repasse do Estado, e é uma escola do Estado, seguidamente você vê no meio da imprensa, olha, vai parar a obra porque não teve repasse. Esse encaixe de ideias e de vontade que tem que acontecer a partir de janeiro. A barragem da Arvorezinha já está sob responsabilidade do município novamente, né? Quais são os seus planos para o local? Primeiro eu quero fazer um esclarecimento para a população, aproveitando esse momento, sem demagogia e com transparência. A intervenção da Justiça Federal na obra da barragem da Arvorezinha por mais de 2 anos e meio prejudicou o município. Isso é inegável. O município de Bagé não teve nada a ver com a questão da intervenção da Justiça Federal. Tanto que a obra está liberada, os recursos de 19 milhões estão aplicados, o município vai chamar a primeira empresa que é para retirar ou buscar as licenças da FEPAM, do IBAMA e do IFAM. Posteriormente vai ser licitado a empresa para consultoria, que vai fiscalizar o que foi construído e que muita coisa estragou pela intervenção da Justiça Federal, para fazer uma revisão da obra e projetar os próximos passos. E posteriormente essa licitação será contratada a empresa que vai executar a obra da barragem da Arvorezinha. Então acredite, senhor, que o único prejudicado foi a sociedade de Bagé. Nessa denúncia que houve, que o município não tinha nada que ver, e as 2 empresas que estavam envolvidas na questão barragem da Arvorezinha, hoje já estão liberadas e contratando com a União, com o Estado e com outros municípios. Então o único município prejudicado foi de Bagé, a única sociedade prejudicada foi a sociedade bagense. E essa responsabilidade de concluir a obra, nós temos, já é assumida pelo atual governo, foi assumida pelo Mainardi, e nós
vamos concluir sim a obra Barragem da Arvorezinha. Mas não é só a obra Barragem da Arvorezinha que vai solucionar a questão do abastecimento de água em Bagé. Nós temos que concluir, fazer uma outra estação de tratamento de água e uma outra adutora para a Zona Oeste. E esses são compromissos, sim, que são compromissos de governo que nós estamos assumindo aqui com o senhor e com a senhora. O aterro sanitário se tornou um problema ambiental. Qual a solução para a questão do lixo em Bagé? Primeiro, o aterro sanitário de Bagé é um dos poucos que existe no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 450 e poucos municípios e apenas 50 municípios possuem aterro sanitário. Então, Bagé está na frente há anos de muitos municípios rio-grandenses. Nós temos tratado o aterro sanitário com lógica. A gente tem que concluir a célula 5, tapar a célula 5, tem que se criar uma outra célula, e o lixo hoje em Bagé é um exemplo. As pessoas que criticam que Bagé está suja, não estão procurando, volto aqui, procurem as pesquisas. Bagé é uma cidade limpa. Bagé é uma cidade que tem tratamento do lixo. Nós temos 300 contêineres para retirar o lixo. Nós temos contratado a empresa que recolhe o lixo diariamente, são mais de 2.100 toneladas mês. Então, como não se trata? Agora, existe problemas? Claro que existe. Quando a gente vê os leitos dos nossos arroios cheios de lixo, esse lixo não vai para lá sozinho. Nós temos que ter uma educação ambiental que é, além de tratar o lixo, e o lixo hoje não é lixo, o lixo hoje é dinheiro. O trabalho dos catadores em Bagé é ótimo. E isso nós temos que incentivar. Como nós temos a Asmar hoje, lá no próprio aterro sanitário, que hoje está impedida de continuar lá, por ação do Ministério Público, vamos tirá-los de lá, para trabalhar apenas com lixo seco. Então, essas ações integradas, nós temos a coleta seletiva com 2 caminhões na rua. Então, Bagé está tratando muito bem a questão do lixo. A própria licitação que um candidato tem, diz que interviu e que inviabilizou, não tem ação na justiça nenhuma. Não tem ação judicial nenhuma. Porque a licitação é aberta. E é inferior até a que Dom Pedrito, que tem familiares junto lá que fizeram a licitação. Então nós temos responsabilidade. A recuperação dos arroios que cruzam a cidade é urgente, mas depende de planos a curto, médio e longo prazo. Quais são seus objetivos para essa demanda? Nós já assinamos em vários momentos termos de ajuste de conduta com o Ministério Público. Já está sendo realizada uma recomposição nas APPs dos nossos arroios. O município tem uma ação de regularização fundiária que é proporcionar novas moradias para aqueles cidadãos que moram nas APPs, como disse antes. Estamos tratando os nossos arroios com muito carinho. Um deles é esse, tratar o lixo. Educar a nossa população para que não atire lixo no leito dos nossos arroios. E não sou eu que estou dizendo aqui, é o senhor que vê. É a senhora que vê, a senhora que está em casa. Ande na beira ou passe nas pontes. Infelizmente, isso acontece. E sem uma educação das crianças, dos jovens, das famílias, como também já disse, o lixo todo ele pode ser aproveitável. Nós não precisaríamos pagar tanto lixo para levar para fora se nós tratássemos o nosso lixo adequadamente. E isso é o que recompõe nossos arroios. No momento que nós tivermos saneamento básico, que nós já estamos fazendo, e vamos atingir no final do ano mais de 75% com saneamento básico, as moradias com saneamento básico, e esse é um compromisso nosso, concluir 100% de saneamento básico em Bagé, porque cada dólar investido em saneamento representa 5 economizados em saúde. Esse é um compromisso que nós temos. E é dessa forma que nós vamos cuidar dos arroios e da saúde pública de Bagé. Dessa forma, com os arroios limpos e com o bem-estar da sociedade. Com isso, senhora e senhora que nos acompanham, o senhor pense bem, essas eleições não se prestam para fazer um voto arriscado. Vote em quem conhece Bagé, em quem tem experiência em gestão pública. Essa o senhor vai definir.
O FUNPAS é um motivo de preocupação para os funcionários públicos municipais devido ao passivo atuarial, né, a dívida, popularmente a dívida de mais de 400 milhões. Qual a fórmula para resolver essa questão sem comprometer as outras responsabilidades financeiras da administração? Essa pergunta é ótima, porque nos traz aqui o passado, que foi a Constituição de 88. Quando na Constituição de 88 os congressistas transferiram para os municípios a responsabilidade dos aposentados dos municípios, sem transferir dinheiro, mandaram junto para cada município uma dívida que é impagável. Falasse em 400 milhões, não, é mais de 400 milhões. Chega a 450 milhões. E a única condição, fórmula que existe, é a de bom senso. O que o município pode fazer para pagar essa dívida? No futuro, agora e no futuro, a curto, médio e longo prazo. Primeiro, negociar a questão dos repasses ao FUNPAS, que essa Câmara está há 2 anos com os projetos trancados, não deixa tramitar, que inclusive atinge a própria Câmara. A Câmara não está regular hoje porque não analisaram e aprovaram o projeto que o Executivo mandou para cá. Isso é irresponsabilidade. Isso eu posso dizer que é irresponsabilidade dessa Câmara. Dos vereadores que trancaram esse projeto, que não foram os vereadores da bancada do governo. O FUNPAS tem uma solução, uma proposta que nós já apresentamos ao FUNPAS. Nós temos que transferir todos aqueles bens que foram entregues ao município com indação de pagamento, que não estão sendo utilizados pelo município hoje, transferir ao FUNPAS, para que ele possa negociar, para que ele possa investir. Tem empresas que querem investir junto com o FUNPAS em Bagé, e dessa forma desonerar o município nos repasses da folha suplementar, que é esses 450 milhões. É só dessa forma, e ao longo do tempo, com um cálculo atuarial bem executado, porque o atuário hoje é um especialista, é um entendido, é um pós-graduado, não é um chutômetro. Então, dessa forma, nós temos certeza que vamos agir bem com o FUNPAS. Outra questão é dos municipários em relação ao rescalonamento dos salários, né? O senhor acredita que é viável e de que forma? Acredito que queira dizer rescalonamento, um novo plano de carreira. Não existe rescalonamento sem plano de carreira novo. Então, nós aqui em Bagé, o governo atual, em relação aos professores, tem um plano de carreira, paga o piso nacional de salário desde janeiro de 2009. Aqueles funcionários que estiveram no meu gabinete como vice-prefeito tratando de um plano de carreira novo sabem da seriedade com que eu trato as coisas públicas. Nós estivemos mais de 4, 5 meses acompanhando os servidores, secretários, servidores representando todas as secretarias, elaborando ideias, propostas de como organizar um novo plano de carreira. Mas, infelizmente, essa casa atropelou essa comissão. E devido a isso, eu me retirei da comissão, comuniquei ao prefeito que não faria mais parte da comissão, comuniquei aos servidores, ao sindicato que estava lá, e essa é um compromisso que assumo. Porque quando eu assumo o compromisso, eu cumpro. Eu trabalho. A vida inteira trabalhei. Tenho profissão, não dependo da política para trabalhar e para ter resultados financeiros para poder sustentar minha família. Então, o compromisso que eu assumo com o servidor que já me conhece, e aqueles que não me conhecem podem perguntar para aqueles que me conhecem, que a minha responsabilidade vai ser tratar um plano de carreira que seja justo, que atenda a todas as demandas de Bagé, que não são poucas. Não são poucos. Mesmo aqueles que dizem que tem muita gente dentro da prefeitura, que diz que vão botar a gente para fora. Nós temos muitos projetos em andamento, temos muitos serviços em Bagé hoje prestados pelo município, que no plano de carreira atual não existiam. Vou dar um exemplo. Servidores para a UPA não existe. Servidores para o SAMU não existe. São serviços de 24 horas. Foi uma conquista de Bagé, que Bagé não quer perder. Em seu governo, caso o senhor seja eleito, quais as secretarias e coordenadorias que o senhor pretende criar, quais que o senhor pretende extinguir e quais que o senhor pretende manter? Em primeiro lugar, eu quero ganhar as eleições. Eu estou indo a cada cidadão e cidadão para tratar das eleições e ganhar as eleições. E ganhar as eleições de uma forma muito séria, fazendo propostas concretas,
levando objetivamente o que a gente pode realizar, como é que está Bagé. Sim, nenhuma. Vocês não vão me ouvir, senhor e a senhora que acompanham, vocês não vão me ouvir fazer demagogia. E há pouco eu disse que apesar de nós termos 3.900 funcionários hoje no município de Bagé, tem áreas públicas que ainda precisam de servidores. Um exemplo, os professores, mesmo com um salário hoje, que é muito bom, nós temos um número muito grande de professores que se aposentam. Então tem que haver concurso para professor. Nós temos setores da prefeitura que não tem servidor hoje, que todos, por exemplo, me perguntar sobre maquinário, hoje operadores de máquinas são máquinas especiais, nós não temos na prefeitura, tem que concursar. Então tem muitos setores da prefeitura de Bagé que tem que serem contemplados no novo plano de carreira. E eu vou tratar as coordenadorias, o número de secretarias, com a forma séria como tem. Por exemplo, Secretaria do Idoso, os candidatos vão terminar. Secretaria do Meio Ambiente, os candidatos vão terminar. Então eu acho que simplesmente transferir de uma forma demagógica, essa história eu já vi, como eu vi também doar salário. Muito vereador se elegeu dizendo que iam doar salário. E hoje a gente sabe para quem doaram. Então o senhor e a senhora tenham certeza. Vou tratar da coisa pública com seriedade. Candidato, agora vamos à pergunta específica. O senhor é o primeiro candidato do PCdoB a se candidatar à Prefeitura de Bagé, né? Desse partido a se candidatar à Prefeitura de Bagé. O que levou o senhor a escolher essa ideologia e por que o senhor resolveu agora se candidatar nesse momento? Agradeço o convite até para esclarecer a população de Bagé. Primeiro, eu sou médico, tenho uma formação como profissional humanística, sempre tive a minha vida voltada a atender os mais necessitados. Tenho um carinho muito grande pelo ser humano. A minha especialidade médica faz isso. Quando ingressei na política, fui filiado aos partidos socialistas e sou hoje, porque tenho o pensamento exatamente voltado para a população mais carente, para o mais pobre. Nunca tive nenhuma ideologia de direita voltada para o capital. Isso me dá uma satisfação muito grande de saber que eu sou o que eu sou. Eu sou um cidadão que pensa no mais pobre, que trabalha pelo mais pobre. E é nesse sentido que a minha campanha está inserida. Sou candidato, fui convidado pelos partidos da nossa coligação, no momento difícil, sabendo que tem um candidato que há 4 anos se apresenta para ser prefeito de Bagé, mas tenho convicção que com transparência, com honestidade e com ética, nós vamos conseguir transferir ao senhor e à senhora aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos para a nossa Bagé. Por isso, nesse momento final, peço que o senhor pense exatamente nisso. Quem pode dar a Bagé um futuro melhor? E eu tenho certeza, sem falsa modéstia, que depois de 8 anos como vereador, 8 como vice-prefeito, presidente dessa casa, eu tenho todas as condições para ser o próximo prefeito de Bagé. Muito obrigado por o senhor acompanhar esse programa. Para finalizar, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero, finalizando então esse programa, primeiro parabenizar a TV Câmara por trazer todos os candidatos e passar esse programa para os nossos eleitores, poder ver a proposta de cada um. A TV Câmara é uma novidade no estado do Rio Grande do Sul e entendo que ela, quando é utilizada com essa finalidade de bem informar o cidadão com propostas, com seriedade, ela está justificada no seu custo, na sua manutenção, no seu investimento. Então, parabenizo ao diretor da Câmara quando utiliza essas câmaras que estão aqui nos acompanhando exatamente para isso. Passar informação lógica, a informação de direito, a informação que a sociedade precisa ouvir e saber. Como está acontecendo aqui na própria Câmara, um assunto a ser debatido sobre adoção. Essas são informações que a TV Câmara deve passar.
Agora, quando utilizada muitas vezes apenas da forma política, de interesse de muito poucos, eu protesto. E a gente já viu a TV Câmara, em alguns momentos, não tendo essa finalidade que nós entendemos que é a sua função principal. Então, parabéns aos diretores, parabéns a vocês dois que estão acompanhando e nos entrevistando, e desejo que essa eleição transcorra da maneira mais transparente, honesta e ética, que não é outra coisa que, para quem quer fazer com que os políticos se corrijam, esse é um momento muito importante. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela sua presença, candidato. Obrigado. Finalizamos aqui o Câmara Entrevista Especial com os candidatos à Prefeitura de Bagé. É a TV que representa você na cobertura das eleições 2016.